Olá, tudo bom? Gente, eu quero deixar aqui uma palavra para os vossos corações que se encontra aqui no livro de Neemias, capítulo de número 1. O versículo que nós estaremos lendo é o versículo de número 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes que estão aí vendo este vídeo, aqui nós estamos diante de um texto onde nós encontramos Neemias fazendo uma confissão diante do Senhor em relação aos pecados do povo de Israel e aos seus próprios e também da sua própria casa. Essa situação, essa história, ela acontece, ela gira em torno de um momento em que o povo de Israel, eles voltam do cativeiro e são redirecionados para a sua própria terra. Eles voltam para o seu lugar de origem, e quando eles voltam para o seu lugar de origem, a Bíblia vai dizer que a cidade onde eles moravam, onde eles viviam, de onde eles haviam sido tirados, estava toda destruída, as portas estavam queimadas a fogo, tudo estava devastado, o povo estava vivendo em miséria. E aí a Bíblia vai dizer nos primeiros versículos que Anani, um dos irmãos de Neemias, ele vem até Neemias e conta para Neemias o que está acontecendo na terra, ali na sua cidade. Ele conta a devastação, a destruição que está ali. Neemias, ele se prontifica. No primeiro momento, no primeiro ato em que ele escuta a sua terra toda destruída, toda acabada, ele chora, ele lamenta por conta da tristeza que ele sente em ver a sua terra natal naquela situação. Mas Neemias, ele não apenas se lamenta por aquela situação, ele não apenas se entristece, mas ele também vem no seu coração um sentimento de fazer alguma coisa para poder mudar aquela situação, para poder mudar aquele cenário. Ele não se conforma em ver a sua cidade natal em plena destruição, em ver aquele povo em uma devastação só, mas ele se compadece e em seu coração a primeira atitude que ele toma é de falar ao Senhor, de confessar a Deus a situação em que o povo se encontra. E ele já começa a partir do princípio de confessar os pecados do povo e os seus e os de sua casa ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, se aproxima do Senhor, alcança a sua misericórdia, a sua graça. Então, Neemias, tendo conhecimento disso, a primeira atitude que ele vai tomar é confessar diante do Senhor os seus pecados, as suas mazelas, as suas culpas, e mediante a isso, ele se coloca de pé, ele pede graça para o Senhor. Até então, ele estava vivendo em um palácio do rei Artaxerxes. Então ele vai se posicionar diante do Senhor, ele vai se humilhar diante de Deus e vai se redirecionar posteriormente ao rei Artaxerxes para pedir permissão, para se dirigir à sua cidade natal, para poder trabalhar e começar a reconstrução daquela cidade. Ele não fica conformado. A mesma coisa, meu querido, somos nós. A mesma coisa acontece conosco. Se nós hoje vivemos alguma situação problemática, alguma coisa que está nos prejudicando, muitas das vezes a gente vive de lamentos, muitas das vezes a gente vive se lamentando da nossa pobreza, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas não tomamos atitude mediante a isso. A palavra do Senhor é o seguinte:
tome uma atitude, mas só que essa atitude tem que estar atrelada à vontade do Senhor. Não é simplesmente pegar, se posicionar e falar assim: eu vou com a força do meu próprio braço. Não é dessa forma, mas é de acordo com a vontade do Senhor. É se colocar diante da presença de Deus, e seja qual for o que tiver que ser retratado diante de Deus neste dia, nesta hora, neste momento, se retrate com Deus. Faça aquilo que tem que ser feito diante do Senhor, e certamente que o Senhor estenderá sua potente mão para poder te ajudar, para poder te abraçar e te tirar dessa situação onde você está. Eu quero te dizer, meu querido, uma coisa: se lamentar pelo pecado, se lamentar pelos erros, se lamentar pela ruína em que você está vivendo, não vai adiantar. Você pode chorar, mas só que o que o Senhor requer de nós, o que o Senhor requer de mim, de você, é posicionamento. E esse posicionamento tem que partir do seguinte princípio: da dependência daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que é, daquele que pode interceder por nós e pode nos ajudar e nos tirar dessa situação. Jesus te ama e o Senhor deseja hoje que você se achegue mais próximo dele, se arrependa dos seus pecados e o convide a estar na sua casa, a participar dos planos e projetos da sua vida. Que Deus te abençoe.